Falamos aí sobre evangelização, discipulado, comunhão, serviço cristão através dos dons e a multiplicação. E hoje nós vamos falar sobre esse último aí, a multiplicação, e vamos dar uma explanada um pouco mais aí sobre esse ponto da multiplicação, tá bom? Capítulo 6, livro Visão e Prática. Então vamos lá. Então, a multiplicação é o processo pelo qual o Gessel se multiplica para dar início a um novo grupo. Já corrigimos aí o problema. Quando se inicia um Gessel, é preciso deixar claro que seu objetivo final é a multiplicação. Um grupo saudável crescerá naturalmente e multiplicará. Se um Gessel estiver focado na evangelização, no discipulado, na comunhão, no serviço cristão, realizado por meio dos dons espirituais, naturalmente ele se multiplicará. Sendo assim, nosso foco não é a multiplicação. Nosso foco é a evangelização, o discipulado, a comunhão e o serviço cristão. A multiplicação é o resultado da prática desse quadrilátero do Gessel. É aquilo, como falei para vocês na aula passada. Discordo um pouco da visão do autor aqui. Eu creio que o objetivo do Gessel, sim, é evangelização, discipulado, serviço cristão e a multiplicação também, além da comunhão. Eu acho que a multiplicação tem que ser focada. Se a gente não focar na multiplicação, ela não vai acontecer, tá? Então, infelizmente, o processo de multiplicação ele sofre muita resistência por parte daqueles que não entenderam o que é ser um pequeno grupo. Existe uma mentalidade errada entre algumas pessoas de que o grupo que deu certo é aquele que cresceu numericamente a ponto de não caber mais pessoas numa casa. Por mais estranho que possa parecer, o crescimento exagerado de um grupo que não consegue se multiplicar é a maior prova do fracasso do projeto. Minha experiência pastoral me ensina que um grupo que cresce e não se multiplica, ele estagna, regride e gradativamente ele morre. Então, ele vai denunciar um problema aqui quanto à multiplicação, que é quando o grupo às vezes cresce demais e não consegue se multiplicar. Então imagina que lá na sala do irmão Adenir tem um Gessel, né? Quantas pessoas o senhor acha que cabe lá na sua sala sentado, irmão Adenir? Acho que não cabe muito, umas 12 pessoas. Umas 12? Se der para espremer um pouquinho, até 15, vai ou não? Não, tem 12 espremidos. Acho que umas 15 Mas então vamos dizer que o Gessel lá do irmão Adenir começou com 5 pessoas. Aí foi crescendo, chegou 8, agora já tem 10, agora já tem 12, agora já tem 15, já nem está cabendo mais, tem gente que está ficando de pé, ficando lá fora na cozinha, né? Então o que acontece? Chega nessa hora, o Gessel vai ter que se multiplicar. Por quê? Porque senão já começa a trazer transtorno, já começa a ficar incômodo, as pessoas já não têm mais a mesma facilidade, né, de locomover, de tudo ali dentro, né? Então você não tem mais conforto, às vezes você chega e já não tem mais lugar. Então se você trouxer um visitante, já não tem para onde sentar. E o que acontece? E já é um problema, já precisa multiplicar. E se o processo não for feito direito e não multiplicar, aí o pessoal começa a desanimar. Aí o pessoal fala assim, hoje eu não vou não, lá está muito cheio, tal, não sei o que, não tem lugar para sentar, ou fica meio desconfortável, ou isso, aquilo e tal. Eu não posso levar meu visitante, porque se eu levo ele, às vezes não tem lugar e tal. Aí o pessoal começa a desanimar, começa a enfraquecer o grupo, daqui a pouco quando vê, o grupo está todo bagunçado, ninguém mais quer ir. E aí, por isso que a multiplicação, ela é essencial. Chegar a determinado momento do grupo, né, determinado tempo, ela não multiplicar, isso traz problema para o grupo, tá bom? O poder da multiplicação, né? Há um poder sobrenatural na multiplicação. Pensemos numa igreja que possui 150 membros e conseguiu organizar no primeiro ano 10 Gessels, entendendo a importância de multiplicá-los uma vez por ano. Veja a tabela a seguir. Então, assim, o projeto Gessel, ele vai estabelecer de que o ideal seria que, pelo menos dentro de um ano, aquele Gessel conseguisse se multiplicar, entendeu? Então, o Gessel começou o ano, vamos dizer, com 5, 6, 7, 8, 10 pessoas.
até o final daquele ano, esse GCL deveria conseguir se multiplicar. Então imagina aí, ó, tem dois gráficos aí. Vamos supor que 20% dos GCLs se multipliquem a cada ano. Então a cada 10 grupos, 2 vão se multiplicar, ok? Uma igreja assim dobrará de tamanho a cada 4 anos aproximadamente. Então, no ano 1, eles tinham 10 GCLs e em torno de 150 membros. Vamos dizer que cada GCL aí tem 15 pessoas, ok? Deu para entender? Imagina que cada GCL tem 15 pessoas. Então, primeiro ano, 10 GCLs, 150 membros. No segundo ano, cresceu para 12 GCLs, total 180 membros. E cada GCL continuou com 15 pessoas no final do ano. Terceiro ano, 14 GCLs, cresceu mais 2. Agora temos 210 membros. Quarto ano, 18 GCLs, 270 membros. Quinto ano, 22 GCLs, 330 membros. Chega lá depois de 10 anos, ó. Depois de 10 anos, total de 53 GCLs, 795 membros. Pode parecer impossível, mas não é. Essas igrejas grandes que vocês estão vendo por aí, né? Que você vai lá, tem 1.000 membros, 2.000 membros, a maioria delas, elas estão crescendo através do projeto de pequenos grupos, de célula, né? Então, os primeiros 2, 3, 4 anos são os mais difíceis. Depois que a igreja realmente entendeu a visão, está caminhando naquela visão, começa a fluir bem mais rápido as coisas e o GCL começa a se multiplicar bem mais rápido, as pessoas começam a entender bem a visão e isso avança, a igreja começa a avançar bem rápido, né? Aí tem uma segunda hipótese, uma segunda proposta, né? Suponhamos que apenas 40% do GCL se multipliquem. Então, nessa segunda igreja aqui, vamos dizer, em vez de 2 GCLs a cada 10, ela conseguiu multiplicar 4 GCLs a cada 10. Uma igreja assim dobrará de tamanho a cada 2 anos aproximadamente. Então, no primeiro ano tinha 10 GCLs, aí total de 150 membros. No segundo ano, 14 GCLs, multiplicou 4, né? E aí chegou a 210 membros. No terceiro ano, 20 GCLs, agora já multiplicou mais 6. Dos 14, né? Multiplicou mais 6, agora temos 20. Total de 300 membros. No quarto ano, 28 GCLs, total de 420 membros. Quinto ano, 39 GCLs, 585 membros. 10 anos depois, 211 GCLs, 3.165 pessoas. Então, isso aqui é uma estatísticazinha só para a gente ter uma base. Não é que vai acontecer literalmente desse jeito, mas é só para vocês entenderem como é que funciona, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Lá na igreja de Mantiqueira, central de Mantiqueira, hoje já tem mais de 1.000 membros lá. Quando a gente começou o GCL lá, eu era o segundo pastor lá, a gente começou o GCL lá em 2013. Então, em 2013 a gente abriu 8 pequenos grupos. Aí depois, já no segundo ano, já foi, eu não lembro exato para quantos que foi, mas foi para 12, 13, 14, não lembro exato. Aí já no terceiro ano foi crescendo. Eu sei que quando deu 5 anos já de projeto lá, já tinha 50 e poucos GCL já funcionando, né? Então, cada ano vai crescendo a quantidade de grupos, mesmo que alguns às vezes até tenham que ser fechados no meio do caminho. Isso acontece. Lá em Nova Campinas, onde a gente ficou 5 anos, eu já como pastor titular, pastor presidente, a gente começou o GCL, a gente fez 2 grupos na minha casa, um na quarta, um na sexta, e ali daqueles 2 grupos a gente treinou eles durante 5 meses treinando aquele pessoal, e depois a gente multiplicou pela primeira vez, fizemos 8 grupos também. Aí no segundo ano a gente foi para 13. De 8, se cada um multiplicasse, ia dar 16, certo? Aí no segundo ano não conseguimos multiplicar para 16, multiplicamos para 13. Então, 3 GCLs não conseguiram multiplicar no primeiro ano. Mas ok. Aí no outro ano, a gente multiplicou para 17. Aí depois no meio do ano levantou para 18, né? Aí no outro ano
chegamos a 22 pequenos grupos. Aí veio a pandemia, né? 2020. Aí deu uma bagunçada um pouco na situação, né? Que a pandemia enfraqueceu muita coisa, teve que fechar a igreja, não parou os cultos, o GCL parou uns 2 meses também e tal. Deu aquela enfraquecida, mas conseguimos assim, né? Quando terminou o ano, conseguimos ainda, estava com uns 17 GCLs funcionando. Já tinha uns 17 GCLs, já tinha voltado a funcionar normalmente na igreja. Então assim, aí eu fui transferido para essa última igreja que eu fiquei um ano só, né? E lá a gente não conseguiu ainda implantar o GCL. A gente só começou a fazer as reuniões na minha casa para ensinar os líderes e tal, mas a gente não conseguiu realmente expandir, né? Em um ano não dá para fazer muita coisa. Mas a visão começa assim, às vezes você começa com 4, com 5, com 6, a cada ano vai aumentando. Pode ser que não aumente muito, mas se aumentar 1, 2, 3 grupos por ano, né? Isso vai crescendo, vai crescendo. Quando a gente vê, tem vários grupos, né? Tem vários líderes ali, várias casas funcionando, os pequenos grupos, e isso fortalece muito a igreja e isso ajuda muito a evangelizar, tá? Porque aí são várias casas, várias ruas diferentes, né? Onde pessoas estão sendo evangelizadas e conhecendo o evangelho através da igreja, ok? Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta ou não? Algum comentário a ser feito? Não? Tranquilo até aqui? Eu queria perguntar assim, esse pessoal do GCL, a maioria eles se torna membro da igreja ou só vão nos cultos na igreja depois? Depende, né? A maioria eles se tornam membro da igreja, mas vou dizer que talvez uns 30% não. Tem uns que daí vão sempre na igreja, isso. No culto, né? Tem uns 30% mais ou menos de pessoas que vêm para a igreja através do GCL que acabam não vindo para a igreja, para um templo, vamos dizer assim, né? Mas acabam ficando só no pequeno grupo mesmo, não querem vir ao templo e tal. Isso é um processo longo às vezes. Tem alguns que demoram 6 meses, 1 ano. Essas igrejas evangélicas de comunidade, que tem bastante pessoas que participam dos cultos, tem muitos ali que não são membros. Eles vão, mas participam do GCL, vão no culto, mas não são membros. Não, é porque a visão deles é um pouco diferente da nossa. Na nossa denominação, não funciona assim ainda, né? De que o membro do GCL não é membro da igreja. Então, por exemplo, eu posso ter uma pessoa que é membro do GCL, mas ele não é membro da igreja. Ele faz parte do GCL, porque ele já vai mais de um mês participando lá e tal. Passou de 4 reuniões que ele está indo e ele quer se tornar membro do GCL, ele pode se tornar membro do GCL, mas isso não quer dizer que ele é membro da igreja. Nessas igrejas, a maioria dessas igrejas que são grandes, que funcionam com comunidade e funcionam com célula, eles trabalham um pouco diferente. Quando a pessoa ela se torna membro do pequeno grupo lá, ele já é membro da igreja. Entendeu? Então, assim, muitas igrejas dessas, de comunidade assim, elas funcionam dessa forma. A partir do momento que a pessoa ela se tornou membro, se comprometeu com um pequeno grupo, ela já é membro da igreja. Entendeu? Então, um pouco diferente a visão aí, o processo. Quando a pessoa nasce da igreja, quando a pessoa está em um pequeno grupo, elas se batizam? Para lembrar? Então, tem muita igreja que depende, né? Não é igual em toda igreja, entendeu? Mas tem igrejas de pequeno grupo que eles até dão a ceia lá no GCL. Então eles dão ceia no GCL, eles fazem o discipulado para batismo lá no próprio GCL, a pessoa. Então assim, a pessoa ela não é obrigada, entre aspas, a ir frequentar o culto no templo, entendeu? Porque para eles entendem o seguinte: se ele está participando do pequeno grupo lá, está tomando a ceia, está dizimando, está ofertando, ele faz parte, ele já é membro da igreja, entendeu? Porque meu filho, o Dudu, ele ia com os colegas dele na videira lá no Fazendinha, tinha os colegas dele no Campo Comprido e tal. Eles participavam do grupo nas casas, iam lá na videira, né? Mas só que eles não se lembraram. Hoje eles não estão lá na videira, eles vão num grupo aqui, vão ali, vão lá, mas não se lembram, né? Então, fixa eles. Onde chamam eles para eles, vão lá participar da reunião dos grupos, depois vai para outro. Então, isso é uma coisa que eu queria saber. Então, aí depende muito de igreja para igreja, né? Mas a gente precisa entender bem o nosso projeto, a forma como que ele vai funcionar na nossa igreja, para a gente não se confundir, né? Com outras igrejas aí. Então, ao contemplarmos esse quadro,
essa realidade parece-nos inatingível, pois uma boa parte das igrejas que conhecemos estão estagnadas na casa de 200 membros por várias décadas. Seus pastores já tentaram de tudo, porém entra ano e sai ano, entra pastor e sai pastor, mas aquela comunidade não consegue romper aquela barreira numérica. Aqui em Curitiba, as igrejas wesleyana estão bem menos que isso, né? Nas igrejas wesleyanas de Curitiba, a maioria não passa de 50, 60 membros aí, né? Fica mais ou menos nessa faixa. Nós temos a última reunião do distrito, a penúltima, na verdade, sem ser esse mês a outra. O SLD estava comentando, né? Que no nosso distrito, agora o nosso distrito ampliou, porque a parte lá de Santa Catarina, o distrito catarinense emendou com o nosso. Então, o nosso distrito aqui, ele está abrangendo um espaço bem grande, tem várias igrejas no nosso distrito. E só tem uma igreja no nosso distrito que tem 100 membros. Todas as outras têm menos, né? Então, quer dizer que as igrejas estão meio estagnadas nessa faixa de 50, outras de 35, 40. Só uma ou duas tem 80 membros e só tem uma igreja com 100 membros no nosso distrito aqui. Então, é uma coisa que a gente precisa trabalhar para romper, né, isso aí e ultrapassar essa barreira aí que está lá impedindo a igreja de avançar, né? Vai para o próximo parágrafo aí, onde começa conheci, finalzinho aí da parte 166. Conheci em 1997 o pastor Ivênio dos Santos, então pastor titular da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, Minas Gerais. Naquela ocasião, essa igreja contava com aproximadamente 300 membros. Alguns anos depois, pastor Ivênio transferiu o pastorado da igreja para seu ajudante, pastor Paulo Mazzoni, que deu início à implantação da visão celular. As células renovaram a vida daquela igreja. Em apenas 2 décadas, são 20 anos, né? Ela saiu da casa de 300 membros para mais de 20 mil membros, tornando-se uma das igrejas mais relevantes do Brasil. Essa igreja, já fui nessa igreja algumas vezes, fiz treinamento lá de pequenos grupos, já umas 2 vezes lá nessa igreja. É uma igreja muito grande lá em BH. Se você for procurar na internet, no YouTube ou no site deles, ela chama, só para você procurar Igreja Central. Antigamente eles chamavam Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, né? Aí foi mudando, Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Agora só chamam Igreja Central. Só. Então, se você procurar na internet lá, procura assim, Igreja Central de Belo Horizonte, você vai encontrar lá. Outro exemplo é o da Igreja Metodista de Venda Nova, Belo Horizonte também. Como o pastor aqui, o bispo, né, que escreveu o livro, ele é de Belo Horizonte, então a maioria dos exemplos que ele vai dar aqui é de lá, mas tem outros exemplos que ele vai dar também, tá? Com 70 anos de existência, essa igreja não ultrapassava a casa dos 30 membros. Em 10 anos, sob o ministério do visionário pastor Pedro Estrela, pela implantação da visão dos pequenos grupos, essa comunidade chegou a casa de quase 3 mil pessoas. Também conheço o Pedro Estrela, né? Já tivemos várias ministrações com ele em congresso de GECEL da nossa igreja. E ele é um pastor jovem, acho que agora ele deve estar com uns 30 anos. Ele começou a pastorear essa igreja aqui quando ele estava terminando o seminário. Ele foi com 18 anos pastorear essa igreja, só tinha 30 pessoas lá. E hoje, 10 anos depois, a igreja já tem 3 mil pessoas. E o que dizer do extraordinário crescimento da Igreja da Paz, do pastor Abe Uber, da Igreja Videira, do pastor Aloysio Silva? Poderia aqui falar de dezenas de igrejas que estão experimentando o milagre da multiplicação por meio dos pequenos grupos. Mas para não me tornar enfadonho, ficarei apenas com esses exemplos. O pastor Abe Uber, da Igreja da Paz, o pai dele era missionário americano, né, que veio ministrar a palavra aqui lá na Amazônia, naquelas regiões ali da Amazônia, e eles tinham um projeto missionário muito grande ali, mas não expandia muito. Era um projeto assim que teve certo resultado, certa relevância, mas não expandia. As igrejas não cresciam, eram igrejas pequenas. Depois o pai dele morreu, o irmão mais velho dele assumiu o ministério, ficou um tempo assumindo a igreja. Depois parece que ele adoeceu ou morreu também, e aí ele veio assumir a igreja. E aí, quando ele assumiu a igreja, ele começou a desenvolver um projeto de pequenos grupos ali na igreja. A igreja sede deles era em Santarém,
lá no Pará. Não sei se alguém ouviu falar aqui de Santarém, no Pará. Já ouviu falar? Então ele pastoreava essa igreja lá, e essa igreja começou a crescer muito, Eles chegaram a ter mais de 60 mil membros, né, lá nessa igreja lá em Santarém, no Pará. E aí quando ele chegou nesse número aí, ele ficou alguns anos ainda cuidando dessa igreja, e Deus tocou no coração dele de abrir uma igreja em Fortaleza. Então ele desafiou a igreja, os membros da igreja dele lá, 60 mil membros, era a maior igreja da cidade. Ele desafiou a igreja lá, dizendo que ele precisava de 150 pessoas da igreja que estivessem dispostas a mudar de cidade com ele e ir junto com ele para Fortaleza, para fundar uma igreja. Então tinham que ser pessoas que tinham própria profissão, né, que fossem profissionais liberais, que pudessem chegar na cidade e começar a trabalhar. Pessoas que talvez eram médicos, dentistas, pessoas que tinham profissão que não dependia de ficar pedindo emprego, né? Aquela profissão que você consegue chegar num lugar, estabelecer seu escritório, sei lá o quê, e você começar a trabalhar. E aí eles conseguiram, esses 150 pessoas que atenderam o desafio, eles foram para Fortaleza, então abriu uma igreja. Daí ele abandonou a igreja dos 60 mil membros lá com o pastor ajudante dele, colocou ele para ser o pastor e foi para Fortaleza. Ficou 10 anos em Fortaleza, e essa igreja dele, que ele começou com essas 150 pessoas, hoje já tem 10 mil membros lá em Fortaleza. Aí Deus tocou no coração dele para abrir uma igreja em São Paulo. Daí ele fez o mesmo desafio agora para a igreja. E aí agora já deixou outro pastor lá em Fortaleza, agora ele foi para São Paulo para abrir outra igreja, agora ele está lá em São Paulo. E ele continua sendo o presidente dessa denominação, essa Igreja da Paz, ele é o presidente. Só que Deus toca no coração dele assim, e ele fala, vamos abrir igreja em tal lugar, daí ele vai. Agora eles estão abrindo em São Paulo. Se você procurar na internet, no YouTube, você coloca lá, pastor Abe Uber, escreve A-B-E, Abe Uber com H, H-U-B-E-R. Você vai ver a igreja, pastor Abe Uber em São Paulo, aí você vai ver a igreja dele lá em São Paulo. Então, são igrejas que têm trabalhado com pequenos grupos e têm prosperado bastante, né? Têm desenvolvido o projeto. Ao ler esse livro, é possível que você mesmo esteja se lembrando de igrejas que estão próximas a ti e que estão fazendo uma grande colheita por meio das células. Será que essa bênção do crescimento, multiplicação e expansão está apenas sobre essas comunidades e esses pastores? Será que não há uma graça semelhante a essa para cada um de nós? A estratégia da multiplicação dos G-Celos é o caminho para alcançarmos toda a nossa cidade para Cristo. Cada um de nós deveria sonhar em ter um G-Cel em cada rua de nosso bairro. Isso é possível, e aqueles que assim crerem e dinamizarem seus G-Celos certamente colherão muitos frutos nos próximos anos. Nós lá em Nova Campinas, né, quando chegamos, a gente chegou lá, a igreja tinha 110, no máximo 120 membros, não tinha nem isso na verdade. E a gente ficou ali 5 anos. O primeiro ano foi só de explicação, de aula, só assim, não fizemos G-Cel. Primeiro ano só explicando ao pessoal mais ou menos como que era o projeto, e no segundo ano a gente começou, né? Então tivemos 4 anos de projeto, na verdade, que eu fiquei 5 anos, o primeiro ano foi só para explicar ao pessoal como é que era. Os 4 anos de projeto, chegamos a 22 pequenos grupos na igreja, né? E a igreja multiplicou, né? Chegamos a quase 300 pessoas lá na igreja, 210 membros, e o restante era congregado, né? Nós chegamos a quase 300 pessoas na igreja. Tinha culto, já de nós tem de ter 280 pessoas no culto, né? A gente chegou a fazer 2 cultos no domingo à noite, né? E a igreja cabia 180, quase 200 pessoas sentadas. Então a gente fazia 2 cultos à noite. Ficamos ali mais de 6 meses fazendo 2 cultos à noite antes da pandemia. Daí quando veio a pandemia, aí bagunçou um pouquinho, né? Então a gente precisa acreditar no projeto, né? E se a gente acreditar no projeto, se esforçar, se dedicar, ele dá certo, ele funciona. Só que não é uma coisa de um dia para o outro. É uma coisa que leva tempo, é um projeto de longo prazo, não é um projeto de curto prazo. É um projeto que a gente vai fazendo e, como o pessoal diz, né, é fogão a lenha, G-Cel é fogão a lenha. Demora um pouquinho, né, para pegar fogo, mas depois que pega fogo, o negócio, né, vai rápido. Então, continuando aí. A multiplicação é o resultado, então, de quem entendeu o que o G-Cel é um lugar de evangelização, discipulado, comunhão, serviço cristão.
quando a intenção da reunião é apenas ajuntar crentes para uma confraternização ou reunião social, ela deixou de ser um grupo de crescimento e a multiplicação não ocorrerá. Então, se o GCL estiver focado apenas em reunir os crentes para fazer um culto, não vai funcionar o projeto. Se a gente não entender a necessidade de evangelizar, de convidar novas pessoas, de estar toda semana convidando alguém, né? Então o projeto ele não vai funcionar, né? Então todo mundo do grupo tem que estar focado no objetivo, porque aí senão não pode pensar no projeto do GCL como se fosse mais um culto. Não é mais um culto, é uma estratégia de evangelização e de crescimento para a igreja. Então tem que entender e focar nisso aí, tá bom? Nós proclamamos e afirmamos que o crescimento dos pequenos grupos precisa ser integral. É preciso crescer numérica e espiritualmente. Amém? Para dentro, ou seja, como é que o grupo cresce para dentro? Aumentando a comunhão. E como é que ele cresce para fora? Através da evangelização e do discipulado. Então, a evangelização e o discipulado vai fazer o grupo crescer para fora. A comunhão e o serviço vai fazer o grupo crescer para dentro, né? Então, como é que a igreja ela se fortalece mais? Através da comunhão, através do serviço. Quando cada um está usando o seu dom, colocando o seu dom em prática, a igreja se fortalece, a igreja é edificada, porque os dons eles foram dados pelo Espírito Santo para a edificação da igreja. Amém ou não amém? Então, se tudo isso estiver acontecendo no pequeno grupo, isso vai se resplandecer, isso vai afetar, vai trazer consequência para a vida toda da igreja em comunidade, para os cultos também, para tudo que é feito, tá? Se a multiplicação não for o objetivo final do GCELS, dificilmente experimentaremos a bênção de alcançarmos todas as ruas e todos os bairros de nossa cidade para Cristo. Na multiplicação está o segredo do crescimento do projeto. Há um poder espetacular na multiplicação, e por meio dela é possível que todas as igrejas alcancem as multidões. A igreja que trabalha com o princípio da multiplicação de seus pequenos grupos não cresce apenas numericamente, ela também multiplica líderes, e seu crescimento é integral, numérico e espiritual. Entendemos que uma igreja que está comprometida com a evangelização, com o discipulado, com a comunhão e com o serviço cristão, naturalmente experimentará a multiplicação. Então, a multiplicação é o resultado natural de um grupo que elegeu a evangelização como sua prioridade, promoveu um discipulado bíblico e dinâmico no grupo, valorizou a comunhão e resgatou o serviço cristão por meio dos dons espirituais. Até aqui, tudo ok? Amém? A multiplicação precisa acontecer, tá? Como é que a gente multiplica então o grupo? Vou pular aqui um pouquinho, parar um pouquinho a revista aqui e vou dar alguns exemplos para vocês. Como é que a gente multiplica o grupo? Nós temos no grupo algumas pessoas chaves, ok? Então no grupo eu tenho, vai fazendo comigo aí, todo mundo, mostra a mão assim. Você tem o líder, fala comigo, líder em treinamento, secretário, anfitrião e membro. Então, no grupo eu tenho o líder. O líder tem várias responsabilidades. Não vai chegar aqui agora, mas uma hora a gente vai conversar mais sobre isso na escola de líderes, vamos explicar tudinho. Qual é a função do líder, o papel dele, etc, o que ele faz, o que não pode fazer, está tudo lá. Então, o líder, ele tem um foco principal dele, é formar o seu líder em treinamento. Ok? Então, o líder em treinamento, ele é o discípulo ali do líder. Ele é o aspirante. Lembra do aspirante? Na nossa igreja tem um pastor e tem um aspirante. O que o aspirante faz? Ele está aprendendo a pastorear, porque depois ele vai ter que assumir, né, uma igreja, uma congregação, um trabalho. E o líder em treinamento é a mesma coisa do aspirante. Ele está ali para ser ajudado, treinado, aconselhado, puxado a orelha, né, pelo líder, para que ele possa se tornar um novo líder. Aí quando o grupo multiplicar, nós temos agora um novo líder para poder assumir, né,
o grupo antigo e o líder antigo vai multiplicar com o grupo novo, entendeu ou não? Aí você tem aqui o secretário. O que o secretário faz? O secretário ele ajuda em várias coisas. Ele faz um relatório da reunião, mostrando ali quantas pessoas estiveram naquela reunião, quantos eram membros do grupo, quantos eram visitantes, quantas crianças tinha, né? Qual foi a lição que foi trabalhada naquela semana. Ele vai ajudar o líder a verificar quem é os aniversariantes daquele mês e tal, né? Se vai fazer alguma confraternização, alguma festa de aniversário ali para os irmãos. Os visitantes que vêm, ele pega o contato, pega os dados para poder estar falando com esse pessoal depois, fazendo contato, passa para o líder também fazer contato. Então ele vai ajudar em várias áreas ali, tá? Do pequeno grupo. O anfitrião, o que é o anfitrião? O anfitrião é quem recebe o grupo na casa dele. Então o anfitrião, ele tem que ser uma pessoa bem receptiva, agradável, né? Uma pessoa que é simpática, porque ele vai receber as pessoas em casa. Se ele recebe a pessoa em casa, né, todo emburrado, bicudo, bravo, né? As pessoas vão querer ir na casa dele, né? Não vão querer, né? Então ele tem que ser uma pessoa agradável, né? Receber bem as pessoas, tal, sempre preparar a casa ali para receber as pessoas. Então, e o membro é aquela pessoa que talvez ele não tenha uma função específica dentro do grupo, mas ele ajuda, ele está ali participando, né, faz parte do pequeno grupo. Para o grupo multiplicar, eu tenho que multiplicar cada um desses personagens aqui, entendeu? Então, o líder ele tem que focar em formar o seu líder de treinamento para que ele se torne um novo líder. Mas quando eu tiver um novo líder e para multiplicar, eu vou precisar de mais 2 líderes em treinamento, sim ou não? Porque eu vou precisar de um líder em treinamento para o grupo novo, que vai multiplicar, e eu vou precisar de um líder em treinamento para ficar, né, no grupo antigo, porque agora vai ter que ser outra pessoa a ser treinada, ok? Então, além do líder em treinamento que eu estou treinando, eu já tenho que estar pensando em quem vai ser o meu próximo líder em treinamento. Que quando esse aqui agora se tornar líder, quem vai ser o próximo que eu vou treinar para ser líder no próximo ano? Eu já tenho que estar olhando isso. E esse líder em treinamento aqui que eu estou formando, ele já tem que estar de olho em alguém, pensando assim, quando eu multiplicar com o meu grupo, quem que eu vou levar para ser o meu líder em treinamento? E eu vou treinar ele agora, esse ano todo, para o ano que vem ele assumir outro grupo. Entendeu? Então, para multiplicar, o líder tem que multiplicar outro líder, o líder em treinamento também tem que multiplicar outro líder em treinamento. Entendeu? O secretário tem que multiplicar outro secretário. Ou seja, o secretário tem que ver dentro do grupo quem é que pode fazer o que ele faz e ensinar. Porque se não tiver um outro secretário, quando multiplicar o grupo, um grupo vai ficar com o secretário e o outro vai ficar sem. Qual que é o anfitrião? Aquele que recebe o GCL na casa dele. Ele tem que multiplicar o outro anfitrião. Ou seja, ele tem que ver dentro do grupo quem é a outra pessoa que pode receber o GCL na casa dele. Que receberia com alegria, que receberia os irmãos bem, que vai fazer isso de uma maneira legal. Aí ele já vai ter que ir falando, conversando, ensaiando com essa pessoa, para que quando houver a multiplicação, essa pessoa também possa fazer esse papel. E o membro? O membro tem que multiplicar outro membro. Porque se eu não tiver no grupo líder em treinamento, secretário, anfitrião e membros, que não é só um, mas eu tiver membros, como é que eu vou multiplicar o grupo sem membros, Então eu preciso também de membros, de pessoas que às vezes não têm ali uma função específica, mas ajudam o grupo, fortalece o grupo, estão evangelizando, estão ganhando almas. Então, esses 5 aqui, eles precisam multiplicar. O líder precisa multiplicar, o líder de treinamento precisa multiplicar, o anfitrião precisa multiplicar, o secretário precisa multiplicar e o membro precisa multiplicar. Se cada um desses, em um ano, multiplicar uma pessoa igual a ele dentro do grupo, multiplicar uma pessoa com a mesma capacidade dele dentro do grupo, é inevitável, o grupo vai se multiplicar com facilidade. Agora, se isso não acontece, o grupo vai crescendo em número, mas quando chega na hora não tem pessoas para multiplicar. Por quê? Porque eu não tenho talvez um líder. Como é que eu vou multiplicar o grupo sem líder? Eu não tenho um líder em treinamento. Vou multiplicar sem líder em treinamento? Ok, posso até fazer. Mas vai ser mais difícil, por quê? Porque aquele líder vai estar sozinho para fazer tudo, não vai ter alguém para ajudar ele, Vamos multiplicar sem anfitrião? Como é que eu vou multiplicar sem anfitrião? Não tem outra casa. Vamos multiplicar lá para a igreja, então até arrumar outra casa. Ok, tudo
Tudo bem, a gente pode até fazer, mas não é melhor, não é bom. Então, assim, tudo isso precisa ser avaliado durante todo o ano ali em que o GCL está funcionando, para que quando chegar naquele período de 12 meses, no máximo, o GCL pode multiplicar desde 6 meses até 12 meses. O ideal, que ele tenha todas essas pessoas aí específicas para poder o grupo conseguir multiplicar. Devo compreender? Então, tá fácil ou tá difícil? Fala aí, pessoal. Só para não colocar em prática para ver. Não é fácil nem difícil, mas tá. Vocês vão colocar em prática, vocês vão ver como é que é fácil. Tem que ver. Colocar em prática. Então vamos lá. Forças contrárias à multiplicação. Lê para nós aí, por favor, Adenir. Forças contrárias. Isso. A multiplicação é a parte do projeto GCL que mais sofre resistência, pois há diversas forças contrárias trabalhando para impedi-la ou retardá-la. Então, você acha que o diabo ele quer que a igreja se multiplique? Sim ou não? De jeito nenhum, né? Então, se hoje nós estamos aqui, nesse templo, nesse lugar, reunidos aqui, a palavra de Deus está sendo pregada nesse lugar. Mas imagina que amanhã nós temos 10 GCLs. Significa que a palavra de Deus vai estar sendo ministrada aqui e outras 10 casas também. Você acha que o diabo vai ficar feliz com isso? Com certeza não, né? Então a primeira resistência para a multiplicação, ela vem do próprio diabo. É uma resistência maligna. Então vê aí, ó. A primeira força é maligna. Pode ler para nós, por favor, Adenir? Pode continuar. O nosso adversário sabe que quanto mais GCL se multiplicam, maiores serão as chances de um perdido encontrar o Evangelho e a salvação. Quanto mais casas estiverem de portas abertas para essa estratégia, mais almas serão alcançadas. Quando iniciamos um novo GCL em uma nova rua ou condomínio, propiciamos a todos os moradores adjacentes a possibilidade de encontrarem a mensagem da salvação. Cada família que abre suas portas para um GCL está atraindo a salvação para dentro de sua casa. A possibilidade de um amigo que está perdido encontrar Jesus naquela casa é maior do que ele encontrar Jesus em um templo. As forças espirituais do mal sabem disso e farão de tudo para impedir a abertura de novas casas. É por isso que incentivamos os líderes a trabalharem a multiplicação primeiro no mundo espiritual, orando constantemente para que sejam rompidas as barreiras estabelecidas pelo nosso adversário. Em todas as reuniões do GCL, oramos por sua multiplicação. Então, Satanás não vai ficar feliz com isso, porque são mais portas abertas para o evangelho ser ministrado, né? Mais pessoas diferentes terão potencial de encontrar a mensagem do evangelho, de encontrar Cristo através dos pequenos grupos novos que estão sendo abertos, em casas, em apartamentos, em condomínios, né? Em locais de trabalho, etc. Então, para isso, para vencer essa dificuldade espiritual, vai precisar de oração, né? Se não houver oração específica, o grupo orando pela multiplicação, repreendendo as artimanhas do inimigo contra a multiplicação, com certeza isso vai impedir, vai dificultar, né? O inimigo está aí para tentar nos barrar, mas a gente não pode parar, a gente não pode se render às forças do adversário, amém, queridos? Então, a segunda força é o próprio grupo. O próprio grupo vai tentar dificultar a multiplicação, tá? A gente vai ler isso aí. Irmã Lídia, a senhora pode ler para nós, por favor? Se a senhora puder, fica de pé para nós. E aí, lê em voz alta para sair bem na gravação ali. Senão, às vezes, se lê para baixo assim, às vezes acaba não saindo ali direito. Com o passar do tempo, o grupo se acostuma com o convívio, com o relacionamento, a comunhão e as amizades com as pessoas daquele GCL. Como no caso dos homens de Babel, muitos membros dos pequenos grupos resistem à ideia de se espalharem para ocupar toda a terra. Agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e seremos espalhados pelo mundo inteiro. Gênesis 11:4.
Nesse caso, os membros do GCEL passaram a valorizar mais a comunhão do que a evangelização. Só um momentinho. Então, o que acontece? O grupo começa a se unir muito, gostar de estar junto, gostar da amizade um do outro. E aí o que acontece? Eles já não querem mais se afastar um do outro. Eles falam assim: vamos multiplicar, daí eu vou ficar num grupo, você vai ficar no outro. Não vou multiplicar não, tá tão bom assim. Aí o pessoal começa a querer resistir e não quer multiplicar, né? E isso é um problema, tá? Isso acontece, a gente tem que estar já ciente disso, ficar ligado nisso, porque isso acontece muito. Pode continuar, irmã Lídia. Quando o grupo não compreende que o papel principal deles é cumprir a grande comissão, evangelizar e discipular, seus membros passam a supervalorizar a comunhão do grupo. Pode pular essa parte aí e lá para baixo, nesse mesmo parágrafo, lá no todavia. Todavia, isso não passa de uma compreensão equivocada. Achou? Vou ler aqui, depois a senhora... Um pouquinho antes. Todavia, isso não passa de uma compreensão equivocada quanto à missão e o plano de Deus para esse projeto. Agora pode continuar na ordem de Jesus aí. Próximo parágrafo, a ordem de Jesus. Na ordem de Jesus, indo pelo mundo, façam discípulos. Mateus 28, 18 a 20. À medida de caminharmos, vamos fazendo discípulos. Não somos autorizados a tirar um tempo de investimento pessoal para depois fazermos discípulos. Aliás, nós crescemos espiritualmente à medida que fazemos discípulos. Fazer discípulos faz parte do nosso processo de crescimento. É mais fácil e cômodo vivermos segregados em nossos guetos espirituais do que avançar sobre o terreno do inimigo. Quando as pessoas não compreendem os objetivos do GCEL, o caminho mais curto é fazer do grupo uma confraria fechada de irmãos. Então, obrigado. O que acontece? É mais fácil a gente apenas tornar o GCEL um clube de crente, do que a gente entender o papel que a gente precisa multiplicar para a gente alcançar outras pessoas. Porque vai chegar uma hora que a gente vai ter que multiplicar, né? Como é que o GCEL pode continuar sendo um pequeno grupo, ao mesmo tempo que ele tem que continuar crescendo e ganhando almas? Só se ele multiplicar. Porque se ele não multiplicar, não tem como ele continuar crescendo. Como a gente viu, na casa da Denise só vai caber 12. Entendeu? Então o que acontece? Chegou nos 12 para poder crescer mais. Então, para continuar crescendo, evangelizando, ganhando novas pessoas, o que tem que fazer? Tem que multiplicar, não tem jeito. Mas aí, às vezes, o grupo está tão unido, mas tão unido, aí ele não quer multiplicar. Não, mas a gente gosta tanto um do outro, né? Se dá tão bem e tal. Não vamos multiplicar não, pastor, vamos esperar mais um ano. Aí fica, né, enrolando ali para a multiplicação não acontecer, né? Então isso, a gente tem que ser maduro para a gente entender que não pode ser assim. A gente precisa multiplicar, a gente precisa alcançar outros lugares e outras pessoas, tá bom? Então, a primeira força maligna é a maligna, então, que o próprio diabo vai tentar lutar contra o grupo, para o grupo não multiplicar. A segunda força é o próprio grupo que vai, às vezes, nem sempre, mas às vezes, tem grupo que é animado, tem grupo que fala assim: nós vamos multiplicar, e o pessoal fica tudo animado, está chegando a tempo da nossa multiplicação, nós vamos ter um GCEL filho agora, né? Nós vamos ser um GCEL mãe agora, nós vamos multiplicar. Agora tem outros grupos que ficam: mas tem que multiplicar, pastor, pastor, vamos deixar mais um ano, pastor, não sei o que, fica reclamando, entendeu? Então a gente tem que ter essa maturidade. E a terceira força aí que impede às vezes o grupo de multiplicar é o próprio líder, né? O líder do grupo. Consegue ler para nós aí, Clemente? Lê bem alto, tá? Pode ficar de pé se puder. Quando o líder não tem visão, ele vê a multiplicação, a perda de pessoas, não o ganho de novos convertidos.
Novos líderes é um novo Jessel. Em muitos casos, ele se acomoda com os resultados e não aceita encarar novos desafios, nem pagar o preço pelo recomeço. É muito mais cômodo para esse líder continuar a trabalhar com aquele grupo do que recomeçar. Pense em um líder que iniciou o grupo com 5 ou 6 pessoas, que trabalhou o ano todo para chegar a 15 membros. Agora aquelas pessoas vivem em perfeita comunhão, como se fosse uma grande família. Tudo que eles fazem juntos dá muito certo. As reuniões são empolgantes e agradáveis. Ele vai desejar multiplicar o grupo. Para começar novamente com 6 ou 7 pessoas não é fácil. Se o líder não tem visão do projeto e do reino, ele se tornará um obstáculo para a multiplicação. Esse líder precisa entender que em cada recomeço há uma nova vida, que novos desafios, acrescentar-lhes mais experiências e que o Senhor irá recompensá-lo por todos os frutos alcançados, em todos os Jessels oriundos do primeiro grupo. Além dessas 3 forças que podem embaraçar a multiplicação do grupo, há também o problema da ausência dos projetos evangelísticos, a ausência do convite. As reuniões podem não ser inspirativas. Os líderes podem estar desmotivados, a ausência do discipulado e do cuidado dos novos membros, que acabam de se perdendo, entre outros. Todos esses fatores contribuem diretamente para retardar o processo da multiplicação do Jessel. Ok? Então, obrigado, Túlio. O que acontece às vezes também? O líder, ele conseguiu ali aumentar o grupo cresceu, agora está com 15, 16, 17, 18 pessoas. Aí ele fica pensando, rapaz, eu vou ter que ficar com 5, 6, 7 pessoas de novo? Eu vou ter que começar tudo de novo? Ah, não, né? Aí ele às vezes fica lá, empurrando com a barriga a multiplicação, não quer multiplicar, porque ele vai ter que recomeçar, né? Então, para alguns, isso se torna uma barreira, se torna um empecilho. Mas a gente não pode pensar assim, porque você tem que entender o seguinte: antes era só você, agora você formou um novo líder, agora você já tem você e tem mais outro líder que está agora formando outro grupo. E daqui a mais um ano, 2, vai ter mais 2, 3, 4 líderes que antes não era nada na igreja, antes não fazia nada e agora vão estar liderando que nem você. Então, entender isso, olhar para trás e depois ver o tanto de pessoas que você formou e que estão crescendo espiritualmente, que estão liderando pessoas que estão ganhando almas, isso é muito mais gratificante do que apenas continuar com aquelas 15, 16, 17 pessoas que você estava ali. Entendeu? Então a gente precisa entender isso, né? Senão é a mesma coisa que o pastor, né? Então eu estava numa igreja com quase 300 mesmo, agora eu estou aqui com uma igreja com 35, né? Então assim, se a gente for pensar por esse lado, né, a gente não vai, a obra não avança, a obra não cresce, porque eu vou ficar ali apegado àquilo ali, não posso largar isso aqui, é meu, entendeu? Então o líder não pode ter essa mentalidade, ele precisa entender, né, que ele precisa multiplicar, que ele precisa avançar e vai ter sempre um recomeço. Uma hora ele vai estar com muita gente, daqui a pouco ele vai estar com pouca gente de novo, daqui a pouco ele vai estar com muita gente, daqui a pouco ele vai estar com pouca gente de novo, vai ser sempre assim. Só que a cada vez que ele multiplica, ele está formando líderes que vão estar aprendendo com ele. Entendeu? Então, se eu multipliquei um grupo, quem é agora responsável por esse grupo? Sou eu. Então, o novo líder que está lá cuidando desse grupo, ele precisa de um acompanhamento, ele precisa ser orientado, ele precisa ser instruído, às vezes ele vai precisar ser corrigido. Quem vai fazer isso? Sou eu. Então, eu estou crescendo também. Pode ser que agora nesse grupo eu não tenho mais a quantidade de pessoas que eu tinha antes, mas agora eu tenho influência sobre um outro grupo também,
Então eu estou agora cuidando desse grupo, mas eu tenho influência sobre aquele grupo que eu multipliquei. Daqui um próximo ano, aquele grupo ali vai multiplicar para outro grupo, e o meu aqui também vai multiplicar também, se Deus quiser. Agora vão ser 4 grupos aqui que têm influência, né, na minha liderança. Por quê? Porque eu estou orientando eles, porque eu estou supervisionando eles. É assim que vai surgindo o supervisor. O supervisor é aquele líder que já multiplicou algumas vezes, tem vários grupos que estão debaixo da liderança dele. Então ele vai se tornar um supervisor. E assim ele vai crescendo, né, na hierarquia do projeto aí, né? Então você tem o líder, depois o supervisor, depois o coordenador, entendeu? E aí depois o pastor. Então, debaixo do pastor, você tem essas hierarquias aí: coordenador, supervisor, líder, e aí assim por diante, tá bom? Até aqui, temos aí dúvidas? Temos comentários a fazer? Foi claro? Essa parte final aqui é bem interessante, né? Falando que, além dessas 3 forças aí, há alguns outros problemas que também atrasam ou dificultam a multiplicação. Um é falta de projetos evangelísticos, ou seja, quando o GECEL não investe em evangelização. Segundo, ausência de convite, quando as pessoas não convidam novos convertidos, pessoas que não são crentes. Reuniões não inspirativas, quando a reunião se torna chata. Por quê? Às vezes o líder, alguém não preparou direito a reunião, não organizou bem organizada a reunião começa a ficar monótona, ficar chata, né? Então, isso também é um problema. A ausência, os líderes podem estar desmotivados. Um líder desmotivado, ele não vai conseguir multiplicar. Se ele não está motivado, como é que ele vai motivar o grupo dele? Ele está desanimado, aí o grupo também fica desanimado, como é que eles vão multiplicar? Não multiplica, né? A ausência de discipulado e do cuidado dos novos membros, que acabam se perdendo, ou seja, aquele novo membro, aquele visitante, aquela pessoa que está vindo, não foi cuidado, não foi discipulado, não foi visitada, ele acaba às vezes enfraquecendo por alguma coisa, ninguém vai atrás, ninguém procura, ele acaba se afastando, tá? Tudo isso aqui é problema que a gente tem que resolver na estratégia do pequeno grupo para isso não acontecer, tá bom? Então vamos lá. Um supervisor eficiente acompanha a multiplicação. Então vamos falar aqui do supervisor, né? Vamos falar então sobre o supervisor ajudando e acompanhando a multiplicação. Caberá ao supervisor do setor fazer uma análise sobre quais forças estão atuando para impedir a multiplicação de cada GECEL, ou quais os problemas que precisam ser sanados para liberar o grupo para a multiplicação. Não ocorrendo a multiplicação do GECEL, no prazo de 1 ano, será necessária a intervenção direta do supervisor, do coordenador ou do pastor para identificar as razões da não multiplicação daquele grupo. Então, deu 1 ano, o grupo não multiplicou, o supervisor tem que estar de olho, né? O que está errado nesse grupo? É uma batalha espiritual que eles não estão conseguindo vencer? Ou é o próprio grupo que está resistindo e não quer multiplicar? Ou é o líder que está atrapalhando e não quer multiplicar? Né? Ou esse grupo não está evangelizando, por isso não vai multiplicar? Ou o líder não conseguiu administrar o grupo de tal forma que formasse um novo líder em treinamento, um novo secretário, um novo anfitrião, por isso o supervisor vai ter que dar uma ajuda ali para poder colocar isso em ordem. Então, o supervisor ele vai ter que ver, ele vai ter que observar. Por isso que o supervisor ele visita o GECEL frequentemente. Ele vai lá naquele GECEL com frequência, cada 1 mês, 2 meses, ele vai lá, faz a visita, ele observa, ele vê o que está acontecendo, ele conversa com as pessoas. Por quê? Porque ele tem que saber o que está acontecendo com o grupo, tá? Senão, às vezes, o grupo começa a ficar um pouco desorientado e, às vezes, o líder, principalmente aquele líder menos experiente que está começando, ele pode precisar de ajuda. Não ocorrendo a multiplicação em 1 ano, então, o pastor, o coordenador ou o supervisor tem que intervir aí para ver o que está dificultando esse GECEL de multiplicar. É aconselhável que o supervisor se reúna com o líder do GECEL pelo menos 1 vez por mês, para fazer uma análise dos fatores que estão impedindo o grupo de se multiplicar. Se o empecilho para a multiplicação for o próprio grupo, o supervisor deverá acompanhar as reuniões para verificar qual parte do projeto eles não compreenderam,
orientar ações que devem ser tomadas pelo líder. É possível que a multiplicação não aconteça por inexistência de casas. Nesse caso, o supervisor deverá ajudar o líder a encontrar uma nova casa, o que poderá ser até de pessoas que não fazem parte daquele grupo. Então, vamos dizer que o Gessel na casa do Ademir, ele não tem nenhum outro irmão lá que quer receber o Gessel na casa dele. Só que lá no Gessel, por exemplo, do irmão Clemente, tem 2 irmãos lá que quer receber o Gessel na casa dele. Então, quando o Gessel do irmão Clemente for multiplicar, lá já tem um irmão que vai abrir a casa, mas tem um outro sobrando que também quer que o Gessel vá para a casa dele, mas não tem Gessel para ir. Então a gente coloca, no Gessel do Ademir multiplicar, a gente traz esse irmão aqui, desse Gessel do Clemente, para ser agora a próxima casa onde vai o próximo Gessel. Então, quando todos os líderes ali estão conversando com o coordenador ou com o pastor, a gente fica sabendo, né? Quem é o irmão, às vezes, que quer receber o Gessel na casa dele e tal. Então, um vai conversando com o outro, a gente vai se ajudando, e quando vê, né, a gente vai sempre encontrar uma casa, né, uma nova casa para formar um novo grupo aí, tá? Isso não é um problema, ok? Tem aqueles irmãos também que às vezes ele meio que se cansa de receber o pessoal na casa dele. Então, às vezes, o líder precisa perguntar para o irmão: irmão, você está feliz, né, de receber o Gessel aqui na sua casa? Passou 6 meses, você pergunta para ele: irmão, você está feliz de receber o Gessel aqui na sua casa? Você gostaria de continuar recebendo o Gessel aqui na sua casa? Ou você preferiria que a gente passasse o Gessel para outra casa? Porque tem gente que acaba se cansando, né? Então, você precisa ser transparente com essa pessoa e ela ser transparente com você, para que isso não aconteça, de a pessoa às vezes ficar chateada, ficar incomodada e não ter coragem de falar, ou às vezes começar a destratar as pessoas, começar a não tratar bem os irmãos, e aí isso é ruim para um pequeno grupo, tá? Se acontecer isso, a gente precisa procurar uma nova casa, mesmo dentro do próprio grupo ou em outro grupo, a gente poder multiplicar aquele Gessel, ou até transferir o Gessel de uma casa para outra, para que isso não aconteça, tá bom? Continuando aí, deixa eu ver. Nessas questões, a intervenção do supervisor é essencial. Não sendo possível encontrar de imediato uma nova casa, pode até acontecer a possibilidade de Gessel se multiplicar na própria casa onde ele está. Se houver a possibilidade de ter 2 espaços diferentes naquela casa, o Gessel pode se multiplicar na própria casa. Por exemplo, as irmãs se reúnem, por exemplo, ali na sala, por exemplo, e os irmãos vão se reunir lá na varanda, né? Então, por exemplo, multiplica o grupo dentro da própria casa ali, aí vai para o mesmo dia, mesmo horário, mas aí um grupo fica num cômodo, outro grupo fica no outro cômodo, e multiplica ali os líderes e o grupo, e depois no final só se reúnem para fazer a confraternização ali do comes e bebes ali. Então, se caso não achar uma casa, até isso pode acontecer, mas desde que o anfitrião, né, ele esteja, ele queira, ele aceite, né, e o grupo veja que isso pode funcionar bem, ok? Multiplicando líderes. A multiplicação de líderes antecede a multiplicação do Gessel. Sem novos líderes, não haverá possibilidade de novos grupos. Portanto, uma igreja que está comprometida com a multiplicação dos seus Gessels, necessariamente precisa estar comprometida com a formação continuada de novos líderes. É por isso que vocês estão aqui, né? Por que vocês estão aqui? Porque, possivelmente, alguns de vocês, ou todos vocês, vão se tornar líderes em algum momento. Então, por isso que a igreja vai ter sempre que estar formando novos líderes, treinando, fazendo a escola de líderes, treinando pessoas, porque a gente nunca sabe quem Deus vai levantar, mas com certeza Deus vai levantar pessoas no nosso meio para liderar, ok? Posso afirmar com toda convicção que a multiplicação dos líderes é o principal fator para o crescimento saudável dos grupos e da igreja local. Se não há um programa de treinamento e capacitação para novos líderes, não haverá multiplicação. Numa igreja organizada em Gessels, o principal papel do pastor é investir na formação, treinamento e capacitação dos seus membros, para que eles se tornem líderes. O fator determinante para o êxito do projeto está na formação continuada de novos líderes. Essa é a estratégia principal. Sem líderes, não há multiplicação.
Por isso é que é muito importante que as igrejas organizem a escola de formação de líderes. E eles chamam de EFL, Escola de Formação de Líderes. Eu acho mais fácil só de falar escola de líderes. Eu sempre fiz assim e assim nós vamos continuar. Escola de líderes, que a gente já sabe o que é, tá? Pois é por meio dela que prepararemos os líderes que conduzirão a igreja à multiplicação. A escola de líderes é a espinha dorsal do projeto de GECEL. É ela quem vai determinar o tempo e a qualidade da multiplicação. Quanto mais rápido e eficientemente ela treinar líderes, mais rápida será a multiplicação. Quanto melhor forem os líderes, melhor serão os grupos por eles liderados. Uma boa escola de líderes é o ponto de partida para uma eficiente multiplicação. A escola de líderes deve ser o coração de uma igreja que se organiza em GECELs. Então, toda igreja que tem pequenos grupos e trabalha forte nesse projeto, ela precisa ter uma escola de líderes, é necessário isso, tá? Não é moda. O pastor Gabriel vai estar criando moda, formar escola de líderes. Nunca teve isso, agora vai ter. Toda igreja que quer trabalhar com pequenos grupos precisa ter uma escola de líderes, tá? Como é que eu vou delegar um grupo de pessoas da igreja para ser cuidado por um líder? E ele vai exercer função pastoral lá, sem treinar ele, sem capacitar ele, sem dar para ele conhecimento suficiente para ele fazer isso. Não tem como. Seria uma negligência da minha parte. Seria, eu ser imprudente. Então, toda igreja que trabalha com pequenos grupos, ela precisa de uma escola de líderes que tenha um treinamento continuado, onde esse líder vai ser treinado e capacitado cada vez mais para poder cuidar de pessoas e cuidar bem de pessoas, ok? Até aí tudo bem? Uma dúvida, pergunta, comentário? Sim? Não? Então vamos lá, último ponto. Como se realiza a multiplicação? Lê para mim alguém aí, bem alto, por favor. No processo de multiplicação, que deverá acontecer quando o grupo chegar aos 15 pessoas constantes. Então o grupo chegou a 15 pessoas constantes, ou seja, sempre tem aquelas 15 pessoas lá. Não é pessoa assim que é esporádico, uma hora vai, outra hora não vai. Uma semana vai, dá 2 faltas. Uma semana vai, 3 faltas. Não, 15 pessoas fixas ali, que realmente está comprometida com o projeto, já é hora de multiplicar, Continua aí, por favor. Deixará a casa com um grupo de... Repete, por favor. O líder... Repete aí. O líder... O líder deixará a casa... Vai lá. O líder deixará a casa com um grupo de 7 ou 8 pessoas para ir à nova casa. E o líder em treinamento ficará na primeira casa, onde já funciona o GECEL. Só um momento. Então, explicando aqui, nós temos então o líder e a sua equipe. Líder de treinamento, secretário, anfitrião, e os membros. Então, essa equipe antiga, secretário e anfitrião antigo, eles vão ficar com o novo líder. Entendeu ou não? O novo líder agora que vai começar a liderar, ele vai ficar com essa equipe antiga. Então esse líder em treinamento aqui, que era o líder em treinamento desse líder, ele vai ficar com a equipe antiga, ele vai ficar com esse secretário e com esse anfitrião. O líder antigo, que é mais experiente, ele vai sair com o grupo novo. E ele vai levar um líder em treinamento novo, um secretário novo, um anfitrião novo, porque ele tem mais experiência, então é mais fácil para ele começar com uma equipe nova e treinar aquela equipe do que para um líder novo que agora vai ter esse desafio de assumir o GECEL. Então esse líder novo que foi treinado, ele vai continuar com a equipe antiga e o líder antigo vai sair com uma nova equipe para multiplicar um novo grupo. Entendeu ou não? Ok? Então continua aí. É ideal que no processo da multiplicação as pessoas sejam agrupadas por afinidade, não necessariamente por localização geográfica. O ideal é que a decisão seja dos próprios membros.
Outra coisa que eu tenho que explicar, pode sentar um pouquinho, Clemente. Outra coisa a explicar é isso daqui. Quando o grupo for multiplicar, a gente não pode obrigar as pessoas não, agora você vai ficar no grupo do Clemente. E você vai ficar no grupo da Denise. Então a gente não pode fazer isso. Ela precisa acontecer por afinidade. O processo ali de conversando com o grupo, preparando o grupo para multiplicação, demora meses. Durante esses meses, você vai conversando com as pessoas do grupo e vai vendo. Olha, irmãos, a multiplicação vai chegar, né? O irmão Clemente vai ficar com um grupo, o irmão Adenir vai ficar com outro grupo, e a gente precisa ir organizando quem vai ficar no grupo do Clemente, quem vai ficar no grupo do Adenir. E aí a gente vai conversando ali com os irmãos, vai vendo, né? Quem prefere ficar em tal grupo, quem prefere ficar no outro grupo. A gente vai organizando até chegar no consenso. Quando chegou nesse consenso, aí a multiplicação vai acontecer, entendeu? Porque se você força alguém aí para um grupo ou para o outro, às vezes vai dar problema. Lá na frente vai dar, às vezes, discussão ou desentendimento, ou a pessoa desanima, ele não quer mais ir no grupo porque ficou no grupo em que ele não tem muita afinidade com aquele líder, ele gostava mais do Adenir, mas aí mandaram ele para o grupo do Clemente, ou ele gostava mais do Clemente, mandaram ele para o grupo do Adenir, e agora já não quer mais para o Gessel, e aí isso dá problema, tá? Então precisa ser por afinidade. A gente vai conversando com as pessoas e vai vendo quem prefere ficar em tal lugar, e a gente vai colocando as pessoas em cada lugar específico, tá bom? Então, Denir, lê o restante para nós, por favor. O líder estará saindo da primeira casa para iniciar um novo grupo, levando consigo aquelas pessoas que são mais próximas dele, que também são as mais novas na fé. Pois geralmente essas pessoas têm uma dependência e apego maior ao primeiro líder. Então, geralmente, a pessoa nova convertida, ela vai estar mais apegada, às vezes, ao líder do grupo do que ao líder em treinamento. Às vezes vai ser melhor, então, deixar essas pessoas com o líder antigo do que deixar com o líder novo, tá? Continua aí. Isso é natural, pois as crianças espirituais têm mais afeto às pessoas que cuidaram delas no começo da caminhada. Uma ótima ferramenta para dinamizar a multiplicação é o micro-Gessel. Ao utilizarmos essa estratégia, reduzimos consideravelmente as chances de uma multiplicação não dar certo. O micro-Gessel é um preparo adequado para uma multiplicação saudável, pois quando o dia chegar, todos já estão habituados na comunhão entre si e na condução do novo líder. No micro-Gessel, quando o grupo alcança o número de 10 a 15 pessoas, ele é multiplicado para um outro cômodo ou ambiente daquela mesma casa. No momento do compartilhar a palavra, assim o líder se reúne com o grupo, enquanto o líder em treinamento se reúne com a outra parte. Durante o louvor e no momento do lanche, os dois grupos podem ficar juntos. Já no compartilhar da palavra e nas orações, eles ficam cada um em um cômodo. Essa estratégia, no entanto, só pode ser implementada em casas que possuem mais de um ambiente disponível. O micro-Gessel é o laboratório para testar o líder em treinamento e ajustar as necessidades do grupo para a multiplicação. Obrigado. Então, o que acontece? Essa ideia, essa estratégia do micro-Gessel que ele fala aí é o quê? 2, 3 meses antes da multiplicação, o grupo começa a treinar de se multiplicar. Na hora do compartilhar da carta pastoral ali, o grupo vai, uma parte do grupo para um ponto, o outro para outro, e aí o líder ministra para aquele grupo, o líder em treinamento ministra para o outro grupo. Assim eles vão, né, treinando, se acostumando com a multiplicação, se acostumando que o grupo vai se multiplicar e eles vão precisar se acostumar com o novo líder. E o novo líder precisa treinar também, o líder em treinamento precisa treinar até ele estar pronto para ele assumir agora o novo grupo, tá? Mas isso também isso é feito ao longo do ano, né? Ao longo do ano todo também isso é feito. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sou o líder, vamos dizer. Eu estou lá ministrando toda semana eu ministro a carta pastoral. Só que eu tenho líder em treinamento. Vamos dizer que o Adenir é meu líder em treinamento. Então, eu não vou esperar para 3 meses. Nós estamos em janeiro, vamos dizer. Eu não vou esperar chegar em novembro, em outubro, para começar a colocar o Adenir para ministrar a carta pastoral. Não, eu tenho que ir fazendo isso ao longo do ano. Então,
Então, agora em janeiro, já coloco ele uma vez no mês para poder ministrar a carta pastoral. Em fevereiro, de novo. Lá em março, já coloco ele 2 vezes. Entendeu? Eu ministro uma, ele ministra outra. Eu ministro uma, ele ministra outra. Né? E assim, nós vamos indo. Por quê? Porque ele tem que ser treinado durante o ano todo. Porque se você for chegar lá no final, querer treinar ele lá 2 meses, 3 meses antes, ele não vai estar pronto. Então, eu tento o ano todo, estou treinando ele e estou avaliando ele. Para aí quando chegar no final lá, a gente multiplica o grupo dentro da própria casa ali. Agora ele vai ministrar toda semana. Eu vou ministrar toda semana para um grupo, ele vai ministrar para o outro grupo. Por quê? Porque quando multiplicar o grupo, ele vai estar meio que, entre aspas, sozinho por um tempo. Até que o líder de treinamento dele possa se aprimorar também, para ele começar a colocar ele para trabalhar. Então, é mais ou menos assim, você vai trabalhando, né, com calma ali, treinando, até que o grupo esteja apto para multiplicar, tá? Para terminar junto aí, ó. Na multiplicação está o segredo do crescimento do projeto. Há um poder espetacular na multiplicação. Por meio dela, é possível que todas as igrejas alcancem as multidões para Cristo. Amém? Sobre a multiplicação, alguém tem alguma pergunta aqui, alguma dúvida, alguma coisa que não ficou muito clara, algum comentário a ser feito, por favor, faça, isso ajuda muito. Não? Sim, alguém aí dos irmãos aí atrás, aí, alguma dúvida, pergunta, comentário? Clemente, pode falar. Praticamente nós temos um princípio, né, porque é aquilo que o líder e as pessoas menos se apegam no líder, é difícil de sair, né? Nós temos o exemplo do pastor Samuel, que vira e mexe, estamos falando dele. Ele, antes de sair, ele começou a fazer esse tipo de gestão contra o Breno. Ele disse, acho que ele estava percebendo que ele ia sair daqui. Ele disse, eu quero deixar vocês prontos. Então ele ia fazer a reunião com nós, além do estudo bíblico. Ele pegava a reunião lá na sala e fazia a parte administrativa da igreja, a parte financeira, a parte administrativa. E ele disse, quando sair daqui, quero que vocês fiquem sabendo, se outro chegar aqui, vocês sabem que o caminho é esse. Mas daí ele começou, mas daí já tiraram ele, daí ficou... Isso que é ruim, né? Porque daí é o cara do pastor de lá, né? Começou a GC lá e veio para cá. Daí fica em meio termo, né? Aí fica... Daí não cresce uma coisa e não cresce outra. Por isso que assim, quanto mais pessoas na igreja tiver bem consolidado no que é o projeto do GCEL, como se faz, né, etc., vai ficar mais fácil, porque mesmo que venha outro pastor, vocês já vão saber o que tem que fazer, entendeu? Se os líderes estiverem ali fazendo, focado certinho, cada um fazendo a sua parte, sabendo o que tem que fazer, mesmo que mude pastor, eles vão continuar fazendo. E os GCELs continuam trabalhando, continuam multiplicando, e esse é o foco, entendeu? Porque essa que é a visão. Não pode parar porque a causa do pastor, o pastor mudou, o pastor saiu, trocaram o pastor, agora vai acabar. Não, o projeto não vai acabar. O projeto está aí, né, e a gente precisa dar continuidade no projeto, ok? O projeto não é um projeto do pastor, é um projeto da igreja. Amém? É um projeto da igreja, não é um projeto do pastor. Então a gente precisa entender, né, isso daí, ok? Mais alguém? Alguma pergunta ou dúvida para a gente encerrar? Não? Sim? Fala, Daniel. Vou falar, Daniel? Orar para Deus preparar as casas, né? Vai preparar, em nome de Jesus.